Guilherme, tudo certo? Bem-vindo ao podcast. Vou fazer algumas perguntas para ti sobre a Fanganito Seguros, tá? Começando com uma pergunta bem importante. Como que nasceu a Fanganito Seguros e qual foi a inspiração do fundador? Boa tarde, João. Prazer poder estar aqui contigo, compartilhar um pouco da nossa história. Muito obrigado pelo convite. Essa empresa ela surge do sonho do meu pai, do Roberto Fanganito, de criar uma empresa onde a sua família pudesse trabalhar e obter, né, os recursos necessários para as nossas vidas. Com o passar dos anos, né, meu pai é administrador de empresas e ele passou por diversas empresas e ele via assim, poxa, eu faço várias empresas prosperarem. Por que eu não faço isso para minha família? Então, né, com base nesse sonho, nessa visão, ele criou a Fanganito Corretora de Seguros. E para você, o que significa carregar esse legado? É um peso, uma responsabilidade, mas também é algo muito legal, né? Porque eu vejo que foi um caminho bem sedimentado, bem pavimentado e que nos foi passado, né, ao longo de muitos anos, enquanto o pai estava conosco, né? Hoje o pai já é falecido, mas deixou um legado de ensino, de experiência, de histórias, dos quais a gente se orgulha e segue por esses caminhos. E como é que a Fanganito consegue se manter relevante ainda no mercado tão competitivo que nem as empresas de seguros são hoje, né? Sim, João. É uma pergunta interessante. O mercado ele vem mudando e mudando rapidamente. No começo, meu pai trabalhava com planilhas, né, calculadora e muito papel. Tudo era feito manualmente. A tecnologia avançou, as seguradoras se modernizaram e hoje nós vemos a importância das mídias digitais, né, na sobrevivência das empresas. Então, hoje, vejo que a corretora precisa, assim como todas as empresas, ingressar nesse mercado digital para poder continuar sobrevivendo e prestando um serviço útil para a sociedade. E quais são os principais tipos de seguro que a Fanganito oferece hoje nesse meio digital? Sim, isso também é um assunto interessante, né? Porque ao longo desses anos, muitas coisas mudaram e muitas oportunidades de seguro foram criadas, né? Antigamente, a gente falava muito mais em seguro de vida, seguro saúde e seguro patrimonial, veículo, residência, que são os principais produtos que a gente trabalha hoje. Mas para te ter uma ideia, João, hoje tu pode fazer seguro para o teu telefone celular, seguro para queda, seguro para caso de roubo ou furto, né? Tu pode fazer um seguro para uma bicicleta também, por exemplo. Então, aumentou muito a gama de produtos que podem ser oferecidos. Seguro de viagem, seguro de carta verde, caso tu queira viajar pelo Mercosul com o teu veículo. Então, são muitas as oportunidades de negócios e muitas as formas que a gente pode proteger os nossos clientes, oferecendo um produto seguro, né, com empresas de qualidade e que tenham uma boa reputação no mercado. Eu fiquei sabendo também que a Fanganito oferece até seguro pet também, né? Então, João, essa é uma outra possibilidade, né, também algo atual. As seguradoras criaram como se fosse um plano de saúde, né, que nós já temos aí há muitos anos no mercado, mas uma espécie de plano de saúde pet, onde você pode sim, né, fazer o seguro para o seu animal de estimação, seja ele um cachorro ou um gato, por exemplo, e com isso ter consultas, ter procedimentos veterinários, tudo dentro do seguro. Muito show. E qual que é o serviço mais procurado de vocês pelos seus clientes? Por que eles procuram tanto esse serviço? Normalmente, né, aqui no nosso país, nós temos muito mais a cultura do seguro patrimonial. Então, o mais comum de que um cliente procure seguro é seguro de automóvel, seguro de moto, caminhão, enfim, né, seguro de patrimônio em geral, seguro residencial ou empresarial. Mas nós vemos um crescimento no mercado, né, na busca também por seguros de vida, seguros de previdência, seguros de saúde. Então, são coisas que a gente está avançando aqui no Brasil, né, e as pessoas estão começando a procurar. Então, normalmente, o seguro patrimonial é o seguro mais procurado e os outros eles são ofertados, né, e aí se desperta o interesse no cliente conforme a necessidade. E como vocês ajudam o cliente a escolher um seguro adequado para ele? Porque cada pessoa tem uma realidade diferente para escolher um seguro determinado para ela. Como é que vocês ajudam essa pessoa? Com certeza, João. Isso é um ponto muito importante, porque ao mesmo tempo em que a gente vê o crescimento das vendas digitais, isso também me preocupa.
porque o seguro não é um produto em uma prateleira que tu escolhe e compra. Ele é muito mais complexo, ele é um contrato dinâmico, com várias regras, com muitas coberturas possíveis, então é importante conhecer o cliente. E esse é um diferencial que nós procuramos fazer, é conhecer os nossos clientes e saber das reais necessidades. Só para te dar um exemplo, você tem um carro só e usa esse veículo diariamente para suas necessidades básicas. Você pode fazer um seguro de veículo e contratar uma cobertura adicional de carro reserva, por exemplo. E esse carro reserva ele pode ir de 7 dias até 60 dias. Mas se você não sabe e de repente vai fazer uma escolha com base no preço, você pode não contratar o carro reserva ou contratar um período pequeno. Mas numa situação como essa, eu aconselharia o meu cliente a procurar o maior número possível de dias cobertos, porque ficar sem o veículo para ele vai ser um transtorno muito grande. Mas se essa realidade é diferente, você tem 2, 3 veículos na família, e ficar sem um veículo por um período de tempo não vai ser um transtorno muito grande. Então eu te diria assim, João, nem contrata carro reserva, porque na tua realidade não é necessário. Então são situações do dia a dia que só conhecendo o cliente para a gente poder fazer esse tipo de adaptação do contrato, né, dos produtos disponíveis no mercado para a verdadeira necessidade do cliente. Uma dúvida que eu tenho também é como que vocês lidam com clientes que chegam sem conhecimento sobre seguros? Que seguros ainda é um pouco de tabu hoje na nossa população. Muita gente tem dúvida do que é um seguro mesmo de fato, né? Então como é que vocês atendem esse cliente? Como é que vocês lidam com esse cliente? Perfeito. Bom, quando a venda ela é pessoal, né, é uma entrevista, é uma conversa, é um bate-papo, onde a gente vai falar do produto, falar das coberturas e questionar se o cliente entende, sabe do que está sendo falado ou não. Quando essa venda ela é virtual, é muito importante uma entrevista, né? Mesmo que seja uma videochamada, né, ou conversa através de WhatsApp, mas de tentar entender o que o cliente sabe e o que o cliente precisa de explicação para que daí ele possa tomar uma decisão correta. Então a gente sempre busca esse contato pessoal, não simplesmente, como eu disse, né, vender um produto em uma prateleira, né, porque o cliente pediu que seja feito assim. A gente busca entender a necessidade do cliente para fazer algo específico. Porque até que eu estava notando é que alguns clientes acabam fazendo seguro sem conhecimento, em algumas empresas grandes, por exemplo, que oferecem essa solução no mercado, mas aí quando chega na hora da necessidade, acabam se deparando com cláusulas e coisas que acabaram não lendo e acabaram não procurando saber. Então a Fanganita ajuda até com isso também, né? Sim, isso é muito comum. Eu também sou advogado, né, então atendo muitos clientes que vêm com essas demandas e por vezes a gente vai ver a pessoa nem contratou de fato um seguro, mas tem uma proteção veicular, por exemplo. E aí as condições do contrato são completamente diferentes de um seguro e por vezes ele achou que estava coberto, achou que estava tranquilo e na real não estava. Uhum. Então é muito importante saber o que está sendo contratado para poder fazer um contrato bem feito. E o que vocês fazem para manter a confiança e a proximidade com quem já é cliente de vocês? Esse é um desafio, né? É um desafio muito grande, principalmente porque nós vivemos um tempo em que tudo é muito rápido. E não raro, os clientes já não querem mais conversar ou receber uma ligação, por exemplo. Né? Normalmente dizem assim, me manda a cotação aí pelo WhatsApp que eu te respondo. E por vezes, então, fica difícil de manter esse relacionamento próximo. Então, a gente se esforça para fazer isso, a gente busca visitar os clientes, busca desenvolver materiais online também para que o cliente possa conhecer os produtos e conhecer as condições do seguro. Tá? E está sempre à disposição, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para conversar com os nossos clientes e tirar as dúvidas deles. E tem alguma história que tu pode compartilhar de algum cliente teu que vocês atenderam aqui na Fanganita, alguma história legal? Poxa, João, ao longo dessas décadas são muitas as histórias e até é difícil de lembrar de uma específica. Uma que me vem à mente, assim, de bate-pronto, é de um cliente, certa vez que eu passei para ele a cotação e ele ficou de me responder, era uma renovação de seguro. E ele ficou de me responder, mas ele acabou esquecendo. Só que por conhecer o cliente e saber da necessidade e até da vida corrida que ele leva, eu renovei o seguro por ele, né? E alguns dias depois ele me ligou
dizendo: Guilherme, roubaram meu carro e eu me esqueci de te dar um retorno, o que que a gente faz? Eu disse: não, fica tranquilo, porque eu renovei, né? Tá tudo ok, tu vai receber a indenização normalmente. Então é um cliente que a gente mantém em contato até hoje, isso já faz algum tempo, né? E ele, sempre que a gente conversa, ele me lembra dessa história, e por isso que é tão viva na minha memória. Até um contato próximo, então, que a Faganito tem com os clientes, acabam salvando eles em situações assim, né? Que pode Certamente. acontecer. Isso é muito bom, porque muitas empresas de seguros hoje prezam pela velocidade, em vez de prezar pela transparência, pelo companheirismo que a Faganito tem, né? Isso é um diferencial muito grande da marca de vocês. E o que eu queria saber é como é que a Faganito está se adaptando a novas tecnologias de seguros hoje no mercado. Nós estamos buscando investir em modernização, em marketing digital, né, e ampliar a nossa participação nesse mercado, que é um mercado novo, crescente, e eu diria que é inevitável, né? O futuro está nas mídias digitais, está nos meios digitais, ninguém mais tem tempo para perder ou para se deslocar. Então, esse é um caminho que eu vejo um caminho sem volta, e a gente está investindo bastante nisso aí para poder continuar atendendo os nossos clientes com os meios tecnológicos, mas sem perder a essência. E vocês acreditam que a forma de contratar seguros vai mudar muito nos próximos anos? Certamente, certamente, já mudou, né? Hoje, todas as contratações, né, são raras as exceções, elas são feitas no meio digital. E qual a maior diferença da Faganito em relação a grandes corretoras no mercado? Essa aproximação do cliente, o que que é mais ou menos? Certamente, João. A gente busca fazer isso, né? Meu pai sempre disse assim: o importante não é fazer clientes, é a gente fazer amigos. A gente ter relacionamentos que durem longos anos. E essa é a nossa forma de ver o nosso negócio, essa é a nossa forma de ver a empresa. Não adianta vender muito para muitos clientes, mas não conhecê-los, não saber da necessidade e não fazer algo que seja verdadeiro para eles. Então, o nosso objetivo é esse, é criar uma grande família, efetivamente, que vai andar junto por longos anos, se conhecendo, entendendo as necessidades uns dos outros e tendo esse vínculo de companheirismo, de parceria por muito tempo. E quais são os planos da Faganito para os próximos anos? A gente pretende continuar crescendo, fazendo aquilo que a gente sabe fazer de melhor, né, que é atender os nossos clientes com excelência, ampliar sempre que possível, né, a nossa base de produtos. Inclusive, estamos entrando mais fortemente agora até no mercado de consórcios, né, porque isso também é um mercado muito crescente. Então, a gente pretende continuar crescendo, né, com uma base sólida, fazendo as coisas, né, com a nossa visão, que é uma visão de fazer as coisas com honestidade, com transparência, com segurança, né, sempre da melhor forma possível, para que todos que se aproximam de nós sejam beneficiados com um serviço bem prestado. E a última pergunta é: o que que você diria para quem ainda não tem um seguro contratado? Não faz isso. Nós vivemos em uma sociedade extremamente perigosa, né, de muito risco, e você estar hoje na rua, né, sem proteção é algo impensável. E muitas vezes, né, é melhor você baixar o padrão do que você tem para não perder, ou seja, eu não vou comprometer 100% da minha renda com a parcela do meu veículo, eu tenho que comprar um veículo de repente um pouquinho mais baixo, mas manter o seguro, porque de uma hora para outra eu posso perder tudo. E se você tem o seguro, você tem como calcular esse risco, colocar isso no seu orçamento e não correr o risco de perder aquilo que é tão difícil de ser adquirido. É bem complicado hoje, até a questão dos investimentos para carro, casa, é muito alto hoje, é muito juro, é muito complicado adquirir as coisas. E não estando segurado é uma coisa muito complicada, né? Sim, João. E se a gente for pensar no seguro patrimonial, nós passamos por alguns eventos climáticos aqui muito severos, né, no sul. E você não tem um seguro para alagamento, você não tem um seguro para vendaval, você não tem um seguro para um incêndio do seu imóvel, é correr um alto risco. Isso é bem complicado. Mas, Guilherme, agradeço a participação nesse nosso podcast rápido aí. Foram bastante perguntas para explicar um pouco da Faganito, um pouco da história dela, como é que surgiu, né? Então, agradeço muito a participação e até os próximos, então.
Tá certo, João. Muito obrigado. Obrigado a todos que ouviram e que prestaram atenção. Qualquer dúvida, qualquer necessidade, ficamos aqui à disposição para esclarecer perguntas, né, ou qualquer tipo de contato aí que vocês possam querer fazer.